Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 434. A Gênesis capítulo 18, Sinais dos Tempos. Então, dando sequência na questão de número 15, o ser nestas condições na evolução, depois de ter amealhado o conhecimento dos desígnios de Deus, através do Espiritismo, e também, depois de ter passado por todas as intempéries, e também por se encontrar no mundo de regeneração. Obviamente, ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória. Porque nós sabemos, né, que esse processo ele é transitório. Mas olha só, esse ser ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória. Então, é onde muitos seres ainda se perdem, porque ele crê apenas no período. Ele não tem mente, ele não raciocina no estado de ignorância. Esse não, ele já tem certeza, ele sabe que a sua existência não limita apenas àquela existência onde ele se encontra. E que ele é um ser, vamos dizer assim, ilimitado e não limitado. Porque aqui na Terra nós cremos, devido à nossa ignorância, nesse estado limitado. Mas, mediante a eternidade, nós também passamos a deter o ilimitado. Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes físicos de uma existência transitória, porque isso tudo aqui é transitório, que a vida espiritual não se interrompe por efeito da morte. Olha só, perecível é só a matéria física, perecível é só o elemento que compõe o seu organismo naquele mundo, naquele planeta, naquela dimensão. Por que estou dizendo isso? Porque chegará um momento em que todos nós não reencarnaremos mais em corpos físicos. Mas é preciso dizer que não superamos aí todo o processo reencarnatório. Ou por acaso
Pense as pessoas com todo respeito que os seres que habitam Marte, Saturno, Júpiter, pensam por acaso que esses seres lá encontram reencarnado em corpos físicos iguais os aqui da Terra, no sentido de os mesmos elementos, os 103 elementos, de 103 a 113 elementos constitutivos, constituintes, o qual a organização orgânica, física do ser humano, de forma nenhuma. Os elementos que constituem os corpos dos nossos irmãos são constituídos de outros elementos auridos do fluido cósmico universal, de onde todos os elementos que constituem na atualidade os corpos físicos aqui na Terra. Essa fonte inesgotável. Tudo tem origem no fluido cósmico universal. A origem, a base de tudo é o Criador. Então, ao deixar o corpo físico aqui um dia, nós evoluímos. Merecemos nascer em Júpiter. Os corpos lá não são constituídos dos mesmos 103, 113 elementos, os quais os corpos aqui são constituídos, e sim de outros elementos constitutivos oriundos do fluido cósmico universal. São outros elementos. Um dia, nós não reencarnaremos mais em corpos físicos, mas esse processo reencarnatório em outros corpos constituídos de outros elementos, sim, até chegar um momento em que o ser se aperfeiçoando de uma tal maneira que ele expande, ele perde a sua forma. Vamos pensar, acenda uma vela para você ver. E ali naquela luz da vela acesa, pense que ali, naquela forma, um princípio inteligente ali se encontra. Sem forma. Porque dê-me a forma dessa luz da vela. Impossível. Porque ela muda de forma constantemente. Tente a desenhar. Você não consegue. Você aproxima o desenho. Por que que você não consegue? Porque ela muda de forma. É uma metamorfose constante. Uma hora a chama para o lado esquerdo, outra hora para o lado direito. Uma hora ela ganha mais corpo, outra hora ela diminui. Que essência é essa? Aí é onde expande.
é uma questão de lógica. Mas durante esse período, ou bem antes desse período, os indivíduos não estarão presos mais a esses atavismos, às superstições, às ignorâncias. Esses atavismos, essas superstições, faz parte exclusivamente do primitivismo, o qual a humanidade toda ainda carrega no seu âmago, mas que ficará para trás. Como, por exemplo, para aqueles que conhecem, sim, mas para aqueles que não conhecem, a pessoa pega um diamante bruto e acha que é uma pedra igual outra qualquer e a joga fora. É uma pedra qualquer. Para aquele que não conhece diamante bruto. Mas para aquele que tem conhecimento, ela se destaca em meio a todas as outras. E é preciso não se esquecer-se disso, que todos nós somos diamantes, criados por Deus. Trazemos no nosso o eu, a centelha do Criador, necessitando apenas que reconheçamos de que a necessidade da lapidação corre-se por conta da nossa responsabilidade. Nós que, de fato, devemos nos lapidar, pois somos diamante em processo de lapidação. Cada existência, cada obstáculo que superamos, cada monstro que derrotamos em nós mesmos, é uma faceta que se forma na pedra ali sendo lapidada. Um dia todos nós, essa luz reluzirá perpetuamente, por toda a eternidade. Assim como nosso irmão maior, o guia nosso, o modelo qual nós devemos seguir, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tem forma. Ah, mas tem sim. Nós o vemos nas folhinhas de final de ano, de dezembro. É sempre assim, né? Esse apego às imagens criadas pelo homem devido à necessidade do homem. Nós conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo, sim. Ele tem uma imagem. Ele tem um corpo pregado em uma cruz, crucificado, uma coroa de espinho em sua cabeça, ferido na costela por uma lança. Será que esse realmente é nosso Senhor Jesus Cristo? Isso é uma referência de 2000 anos atrás, que hoje, depois de 2000 anos após, a humanidade toda teria já que ter se desprendido
dessa imagem horrenda, essa imagem de sofrimento. Mas é por incrível que pareça, a humanidade ainda não aprendeu a descrucificar o Cristo. A humanidade ainda não aprendeu a descrucificar o Cristo. Como se descrucifica o Cristo? Agindo como ele agiu, fazendo o que ele fez, exemplificando tudo que ele nos delegou. Está aí a transformação moral do ser que se encontra em processo de evolução. Por que esse retardo na evolução? Principalmente na questão moral, pela não descrucificação do Cristo, pela não exemplificação do que ele nos delegou, do que ele fez, do que ele nos deixou. Não conseguimos reforma moral na ausência de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos nada sem Ele. Eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Porque Ele, dentre todos que nós conhecemos, Ele é o único, presente, é o único, que foi ao Pai, que esteve com o Pai, que falou com o Pai, e que nos trouxe o que o Pai lhe delegou. Ele é o único que temos conhecimento de que exemplifica tudo que o Pai significa. E em momento algum, nosso Senhor Jesus Cristo egoisticamente agiu, não nos delegando tudo que ele aprendeu com o Pai. Diferente, com todo respeito, de todos nós. Porque o que adianta ter conhecimento e não pôr em prática, não exemplificar, não ser útil. Você se considera uma faca afiada? Sim. Mas que serventia tem essa faca se ela permanece o tempo todo engavetada? A tendência é que a ferrugem lhe ataque. Então, a importância da compreensão dos desígnios de Deus liberta a nossa mente, expande o ser, reconhecendo o ser nesse momento. Não se interrompe por efeito da morte. Nós temos que dizer, nós temos que reconhecer que nós somos imortal. Nós não podemos dizer que somos eterno. Nós somos imortal e não eterno. Eterno Deus, que não teve começo, o incriado, que não teve começo. Deus é eterno.
Nós tivemos princípio, por isso nós não somos eternos. Mas a partir do momento que nós somos por Ele criado, a eternidade, ou melhor, a imortalidade, essa nós não abrimos mão jamais. Por isso somos imortais e Ele eterno, obedientes à sua lei. Então, que a vida espiritual não se irrompe por efeito da morte, que já viveu e tornará a viver, e que nada se perde do que haja ganho em perfeição em suas existências anteriores, depara com a razão do que é hoje e reconhece que do que ele é hoje, qual se fez a si mesmo, poderá deduzir o que virá a ser um dia. Olha que maravilha! Depende exclusivamente de nós. Vamos repetir? Não há necessidade, né? Mas vamos repetir. Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória. Que a vida espiritual não se interrompe por efeito da morte. Quantos seres na atualidade, nessas condições, vivem? Que já viveu e tornará a viver, que nada se perde do que haja ganho em perfeição. Nós não perdemos o que nós já amealhamos, o que nós já conquistamos. Tudo que fomos no passado, nós continuamos no nosso eu, o arquivo de tudo que nós conquistamos. Se você, por exemplo, nessa existência, por exemplo, todas as tuas conquistas aqui na Terra, não vou citar uma e outra não, todas as tuas conquistas, tanto boas quanto ruins, você não as perde. É preciso explicar que tudo que praticamos, que tudo que amealhamos de bom, permanece conosco por toda a eternidade. O que de ruim nós praticamos, as sucessivas oportunidades reencarnatórias, vamos expiando, vamos resgatando, vamos quitando, vamos pagando, através de um teste aqui, de um teste ali. Por isso, as intempéries, por isso as doenças, por isso as guerras, por isso. Eu não sei se você tem esse conhecimento, mas o figo, que é uma fruta, existe uma forma muito simples, porque o figo, ele tem uma película à sua volta, uma película áspera, não é verdade? Que muitas pessoas sofrem para retirar aquela película desse fruto. Mas existe uma forma muito simples
de retirar essa película. Você pegue, por exemplo, 5 quilos de figo. Coloque em uma vasilha. Coloque uns 4, 5 litros de água ali também. E deixe ali durante umas 4, 5 horas. Depois você retira aquele figo. Coloca dentro de uma saca de pano e acrescente mais ou menos 1,5 litro de areia. Segura numa ponta, peça para outra pessoa segurar do outro lado naquela outra ponta, amarra aquela boca daquela saca, porque o termo é saca, né? E achocoalha para lá, para cá durante uns 20 minutos. Achocoalhando ali. Depois de uns 20 minutos, retire todos, coloque uma vasilha, lave-os bem, que você verá que toda aquela película se soltou do figo. Esse é o nosso processo. Nós precisamos desse chacoalhão aqui na Terra. Nós necessitamos dessa dor, do sofrimento, da angústia, da melancolia, da depressão. Vamos para o próximo vídeo.